Olá, para quem não me conhece, meu nome é Nádia Biral. Eu sou hipnoterapeuta especialista em autoestima. Eu dou voo à vontade de voltar para o treino e ter mais foco em melhorar a própria vida, através da saúde mental e a saúde física, porque mente e corpo são parte de um mesmo sistema. Desenvolvi o método DSL, aonde eu uso ferramentas como Enneagrama e PNL nos meus atendimentos. Mas hoje eu vim falar de algo bem legal. Eu resolvi montar uma série aonde eu vou trazer alguns trechos de livro que eu tenho lido e que tenham me ajudado na minha trajetória de vida. Hoje eu trago o livro Aprendizado Sem Limites, de Pedro Ernesto Miranda. É um livro que fala sobre o estudo. Ele é um médico e ele largou a medicina porque ele chegou no fundo do poço em obesidade, trabalhando muitas horas por dia, totalmente desconectado do próprio corpo. E aonde ele viu que se ele não parasse, ele não estaria vivo, né? Então ele chegou a um extremo que ele precisou fazer uma cirurgia bariátrica, porque ele atingiu uma obesidade muito prejudicial para a vida dele. E ele simplesmente mudou, virou uma chavinha dentro dele e mudou a vida dele. E ele fez a cirurgia, hoje ele é um atleta, a foto dele aqui no livro é impressionante, né? Como ele conseguiu realmente ressignificar a própria vida através da atividade física. E o livro tem vários trechos muito interessantes. Eu comprei o livro por conta da capa. Eu não sabia que ele falava de estudo, mas como eu estudo a mente, eu achei o livro dele interessante. Estava bem pontuado lá na Amazon, né? E eu resolvi comprar. E eu achei interessante o capítulo que ele fala sobre a mandala do aprendizado. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, para ver se faz sentido, né? E se faz sentido, pega para você. Se você repele, tá doendo, olha para isso também, porque pode estar falando muito de você de uma forma negativa. Ou seja, por que que eu não faço o que está ali? Por que que eu continuo levando essa vida medíocre que eu estou levando? E eu achei interessante nessa mandala, em que, a base da mandala, ele fala que o aprendizado, como nós aprendemos, né? Como nós memorizamos tudo aquilo que nós lemos. E uma das formas que a base, 95% do nosso aprendizado está em quando a gente ensina para outra pessoa, quando a gente fala do que a gente aprendeu para outra pessoa. E eu acho muito interessante isso, porque o que que adianta você ser detentor de tanto conhecimento se você é incapaz de levar isso adiante? Se você guarda tudo dentro de você? Para que serviu tudo isso? O seu aprendizado vai morrer com você porque você não propagou ele para o mundo. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada é que para você ser próspero na vida, e não, eu não falo só de prosperidade material financeira, dinheiro, mas ela também, você precisa levar o seu conhecimento adiante. Você precisa tudo aquilo que você aprendeu precisa ser ecológico. Tem que ser para a sociedade. E aí você espalha tudo isso adiante. Então, eu achei muito interessante. 95% do que a gente aprende, do que a gente lê, do que a gente estuda, tá na memorização, tá em ensinar para outras pessoas. 80% quando a gente pratica. Aquilo tudo que a gente aprendeu, a gente faz, né? Eu acho interessante isso também, porque eu posso ler 500 vezes a mesma coisa. Se eu só fico lendo, eu esqueço. Mas se eu pegar e fizer, fica e eu não esqueço mais. Porque 80% está aí. Você aprende dessa forma. 70% quando discutimos com outras pessoas, ou seja, quando duas pessoas estão estudando o mesmo assunto e elas resolvem conversar a respeito desse assunto. 80%, 70% está ali. Você memoriza ao conversar com outra pessoa sobre o assunto que você estudou. 50% quando vemos e ouvimos. Por quê? Nós estamos usando, né? Nós temos os sistemas que nós dentro de nós, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, né? E dentro desse sinestésico está o tato, o paladar e o olfato. Então, quando você ouve e vê, você está usando dois sistemas seus. E aí você consegue memorizar em 50%. Só de, por exemplo, estar assistindo um vídeo como esse meu,
você é capaz de memorizar em 50%. E ele fala que 30% é só quando a gente observa. Ou seja, você está ali assistindo algo, você consegue memorizar em 30%. Que é só, você só está usando o visual. 20% quando a gente ouve. Ou seja, a gente está usando só também um sistema que é o auditivo. Então, se você está, por exemplo, ouvindo um podcast, você consegue memorizar em 20% o que você ouve ali e 10% quando lê. Por isso que eu falo, eu posso ler 500 vezes e às vezes não fica na minha memória. Só alguns trechos. Por quê? Porque é 10%. E aí eu estou trazendo exatamente as minhas leituras para cá, que isso vai ajudar. Porque eu estou ensinando a alguém, que é você que está aí, a minha audiência. E acaba que eu memorizo mais, porque 95% é quando a gente ensina. Então, essa pirâmide do aprendizado desse livro, eu achei fantástica. Eu achei ela muito rica. E tem um outro trecho aqui do livro que ele pega essa mandala e ele leva para o dia a dia, né? Ele, como eu falei, ele é um médico em que ele abandonou a medicina para ensinar as pessoas a passarem em concurso público. Não só em concurso, mas público, né? Ele ensina as pessoas a passar, principalmente na medicina, quando a pessoa quer passar por um vestibular de medicina, e também quando elas estão concorrendo ali aos cargos lá dentro do. Esqueci agora o nome, que é quando eles vão se especializar, os médicos, que eles ficam mais 3 anos ali, né, na residência. Então, ele ensina as pessoas como estudar para passar na residência médica. Mas serve para tudo na vida, tá? Porque eu achei muito interessante dos riscos que ele fala que quem não assume riscos não evolui na vida. Uma pessoa precisa assumir o risco das suas escolhas. O risco de mudar e de sair da zona de conforto em busca de um objetivo maior. Porque a zona de conforto é o que nossa mente quer. Ela quer nos manter ali. Por quê? Porque a mente, ela não quer gastar energia, que eu chamo do famoso ATP, né? A mente, ela não quer desperdiçar energia fazendo mudanças, tirando você da zona de conforto. Então, eu achei muito interessante ele falar isso. A pessoa decide que estudar mais 2 horas e que por isso chegará mais tarde em casa e terá uma convivência menor com a família, ou mesmo diminuir 2 horas do seu trabalho para estudar, ela vai assumir um risco, que é de estar menos com a família, estar produzindo menos no trabalho. Mas são riscos necessários para quem quer passar num concurso. Né? Então, eu achei muito interessante ele falar isso. Então é preciso assumir riscos para que você mude um hábito na sua vida, para que você conquiste um sonho seu. E ele fala do conhecimento também. O mundo está cada vez mais conectado e para evoluir precisamos nos adaptar às mudanças. Se você não tira os conhecimentos antigos e substitui por novos, você fica para trás. Então é muito importante a gente estar conectado às novas coisas que surgem, para que a gente não fique para trás. Então, aprender, desaprender e voltar a aprender, é esvaziar a mente, é tirar os preconceitos, aquilo que a gente tem dentro da nossa cabeça, em que as nossas crenças que nos limitam, porque nós podemos substituir as nossas crenças. E o conhecimento nada mais é do que isso. Você às vezes tem já na sua cabeça enraizado uma forma de aprender e aquilo que você já aprendeu torna-se uma verdade. Aí eu vou para o Mindset, que é um outro livro que eu li fantástico, o Mindset de Crescimento e o Fixo. Eu lembro quando eu comecei a ler esse livro, eu parei de ler ele porque na época não fez muito sentido para mim. Depois eu retomei essa leitura e eu vi que eu tinha um mindset fixo. E eu consegui transformar o meu mindset de fixo para de crescimento. E é o que ele fala aqui no conhecimento. Você pode transformar a sua vida esvaziando-se daquilo que você já aprendeu e você tem como uma verdade e permitindo que o novo chegue. Então, até para isso, para você mudar a sua mentalidade, é muito importante que você esteja aberto a novos conhecimentos. E as pessoas, outra coisa muito importante, são as pessoas ao redor, o ambiente que você está que o influencia. Então, tem amigos com interesses em comum. Você pode ter vários grupos, mas quando você quer
se envolver em algo que você quer mudar a sua vida, como o aprendizado, o estudo, você precisa estar conectado às pessoas certas. E pare e pensa, você quer estudar, você quer aprender algo, como é o meu caso, que hoje sou uma hipnoterapeuta, eu sou praticante de PNL, eu ensino PNL e também o Eneagrama. Então, para eu poder me dedicar a todas essas ferramentas, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Dentre elas, a noitada. Eu precisei me conectar a pessoas diferentes, estar em ambientes diferentes, para eu poder manter o meu foco naquilo que eu queria, que é a minha transição de carreira. Então, aqui ele fala disso. O ambiente é muito poderoso. E isso eu trago da PNL. Tá? O ambiente, ele é muito poderoso. O ambiente, ele é capaz de transformar a sua vida ou manter você na que você já está. Então, comece a pensar nas pessoas que estão ao seu redor. O que que realmente vale a pena para você? O que que você quer? Porque se você quer, por exemplo, emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, adianta viver no bar com os colegas de cachaça? Você acha que realmente você vai mudar a sua alimentação e vai conseguir emagrecer vivendo, bebendo e comendo muito com as pessoas que não vão te levar para esse lugar que você está buscando? Então, o ambiente, ele é muito poderoso. Você quer começar a praticar esporte e você está sempre perto de pessoas que ficam acordadas até tarde, bebendo e comendo muito? Você acha real e que não vão para a academia, que são sedentárias? Você acredita realmente que você vai conseguir começar a praticar esporte e ter uma vida mais focada? Então, isso é muito importante. Numa das imersões que eu fiz, foi muito interessante. O facilitador, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E eu quero trazê-la para vocês aqui como uma reflexão no final desse nosso encontro, desse nosso primeiro encontro. Se você está sentado numa mesa e nessa mesa você é a pessoa mais inteligente e a mais próspera, e quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade apenas financeira, mas ela também. Levante-se e vá embora. Você não pode ser o único professor da mesa. Você não pode ser a única pessoa que está trazendo coisas boas para as outras. Você também precisa receber. Porque para haver um equilíbrio entre o dar e receber, é preciso você estar em ambiente onde você dê, mas você também receba. Então, se você é a pessoa mais inteligente, a mais próspera na mesa, levante-se e vá embora. Procure estar em ambientes onde você possa crescer e não ficar estagnado na vidinha que você já está vivendo. Bem, era isso. Esse é o livro. Quem quiser saber mais, eu super indico. É um livro muito bom. E eu vou trazer mais coisas desse livro aqui para vocês. É um livro muito poderoso, principalmente para quem quer estudar e passar num concurso. Não é o meu caso. Hoje eu quero ampliar cada vez mais a minha mente, porque eu já estou decidido o que eu quero da minha vida e focada. E aí eu trago para vocês da PNL, onde está seu foco, está a sua energia. Então, eu deixo como reflexão neste momento para você, aonde está o seu foco, porque é ali que está a sua energia. Gostou do que foi colocado aqui? Então, comece a seguir a página, dê um joinha, ative o sininho e, principalmente, compartilhe com outras pessoas que você acredite que estão precisando ouvir o que foi dito aqui. Um grande beijo e até o próximo encontro.